Milhares de olhares, todos os dias em um só lugar. Todas as denominações. A Assembleia de Deus anda sozinha, é a maior. Não quadrangular, anda sozinha. Batista anda sozinha. Universal, a mesma coisa. Se reúne uma vez por mês e busque a direção de Deus no Espírito Santo. Inclusive o senhor está convidado. Da minha parte, tudo ok, tá, Darcy? Deixa eu falar uma vez. Entrevistas relevantes. Quem tem projeto, ganha visibilidade. Falamos de tudo. Darcy e Claudinha. Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo a mais um Sertão Gospel, claro, no formato novo que é podcast. Você é muito bem-vindo, nós ficamos muito felizes. Hoje nós estamos no episódio número 9. 9 meses, não, 9 episódios. 9 episódios. E vocês sempre são todos muito bem-vindos. Dá o seu like, o seu joinha, curta e compartilhe. Não esquece da gente, é importante para que o YouTube entenda que o podcast Sertão, que é, na verdade, conteúdo dirigido para cristão, para homens e mulheres de Deus de todas as denominações. A gente fala sobre tudo que interessa ao cristão. Inclusive, o nosso entrevistado dessa semana, ele foi primeiro escolhido por Deus para ser um servo de Deus no altar como pastor. E aí, ele também recebeu a missão de defender a causa do povo de Deus através da atuação parlamentar na cidade de Colombo. Não sei se eu chamo de pastor Hélio Feitosa ou de vereador Hélio Feitosa. Pode chamar de pastor Hélio Feitosa, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pastor. Problema nenhum. O senhor tem uma origem na Assembleia de Deus e não tem como citar a Assembleia de Deus e não citar uma das nossas origens, né, que é o pastor Takayama. E eu estava um dia brincando e me disseram: o pastor Hélio Feitosa é um bonitão. E aí o senhor ficou vermelho quando eu falei isso, pastor Hélio. É, realmente, né? A gente fica meio pegado de surpresa, né? Mas nós temos essa vantagem, o povo cristão é lindo mesmo, né? Amém. A gente tem um semblante diferente, Amém. né? Isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente brilha mesmo com o poder de Deus na vida. Eu concordo com o senhor, pastor, eu concordo, porque a pessoa que ela tem Deus, que ela tem o Espírito Santo, ela não, o rosto dela brilha, o olhar dela brilha, é diferente, né? O pessoal na antiguidade eles achavam que para parecer com o crente tinha que andar bem gravatado, bem vestido, para ser diferente. Hoje é muito diferente, né? O cristão ele é conhecido pelo seu rosto, pelo seu brilho, pelos atos, né, da vida dele, né, no pelo dia a fruto dia, que né? ele dá. Pelo fruto, né? Ele não é cristão lá dentro da igreja, nas quatro paredes. Nós somos cristãos onde nós estivermos, né? Amém. Verdade. Quantos anos o senhor é pastor? Eu tenho 6 anos de pastorato, mas eu na igreja passei por todas as etapas. Fui obreiro, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e cheguei ao Em pastorato. todas as áreas da nossa vida, né, pastor? Nós temos que começar lá embaixo, né? Não adianta pular degrau, que aí não funciona, né? Se você recebeu o Espírito Santo, você tem um chamado. Claro, você tem que se preparar, porque cada missão que você recebe no reino de Deus exige. O senhor, por exemplo, um homem de dentro da igreja, com um trabalho eclesiástico, indo em todas as fases, mas teve um momento que o senhor teve que se preparar, porque o senhor já foi eleito 3 vezes, é o 3º mandato seu, né? 3º mandato. Foi muito grande o preparo, pastor Hélio? Bastante, né? E a vida, o preparo da gente é o aprendizado do dia a dia, né? Eu costumo dizer isso, né? A gente chega no 1º mandato muito leigo, sem saber muitas coisas, como funciona, mas no dia a dia a gente vai aprendendo e vai pegando assim na prática o que é, né? Gente, eu vou confessar uma coisa sobre o pastor Hélio. Claro que o pastor Hélio Feitosa, eu conheço, inclusive a família dele, ele tem irmãos que são pastores também, e eu consegui, numa das perguntas, deixar ele vermelho. Essa aqui também, dependendo do assunto, ela fica vermelha. Mas é uma característica muito pessoal sua essa. Claro, né? claro. Ficou envergonhado, pastor Hélio? Não, na verdade, a gente, quando é pego meio de surpresa, o semblante mostra, né? Bom, a gente falou de 3 mandatos, o senhor foi eleito ali, o senhor não ficou com. O senhor teve um mandato, aí teve um que o senhor não concorreu e um outro que o senhor não entrou, né?
E, na verdade, eu fiquei 2 mandatos fora, os 2 com mais votos do que os que eu entrei. Inclusive o de hoje, que eu entrei com 1.697 votos, eu já fiquei fora uma vez com 1.782. coeficiente partidário. Isso 15 anos atrás, 20 anos, imagina. O senhor já está experiente na Câmara de Vereadores de Colombo e lá tem uma bancada evangélica muito forte. Como é essa reunião da bancada lá para decidir no Legislativo, pastor? Hoje nós louvamos a Deus por esta bancada evangélica que temos lá, né? Vamos lembrar os nomes. Nós temos o pastor Carlinhos, que agora, por uma questão partidária, ele era suplente, ele não está mais, né? Não está mais. O Evandro França, que é o segundo mandato dele. Isso. Pastor Abelardo. Pastor Abelardo. Aliás, o pastor Abelardo também fazia parte da equipe do pastor Takayama, né? Fez Bom bom o pastor tempo. Abelardo conheci lá no gabinete do pastor Takayama, que era deputado federal. Daí tem o pastor... Hoje nós temos um presbítero, professor Roger. Professor Roger. Professor Roger. E temos lá um diácono da Igreja Nova Aliança, né, que é o Zé Arci. Uma das coisas interessantes da bancada evangélica é que ele não é uma bancada partidária, é uma bancada parlamentar. Os partidos, de repente, que não fazem parte da bancada, quando o assunto é meio espinhoso, eles vêm conversar com vocês? Com certeza, a gente conversa, né, nos debates dos projetos, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo ali é decidido na hora da votação. Na hora que vai para a votação já está decidido. Ali na hora da votação não muda mais nada, mas a gente tem essa reunião do CCJ e outras reuniões porque a gente começa a debater os projetos. Porque como evangélico, a bancada evangélica, a gente está ali para cuidar dos princípios, dos bons costumes, não fugir daquilo que é... Conservador, né, pastor? Pode dizer. Conservador. O senhor se assume uma pessoa conservadora? Eu me assumo uma pessoa conservadora. Vamos assumir esse nosso lado também? Família, valores cristãos, com certeza. Liberdade religiosa para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Pequenas colocações, uma palavra, uma decisão que passe despercebida, virou lei e aí já era. A base começa lá nas escolas. Por que nós sofremos hoje com alguns ensinamentos? Um exemplo, não é lei, mas eles vêm devagarinho, empurrando, ensinando que não se faça mais dia de pai, nem dia das mães. Tem que se fazer o dia do cuidador. Quem cuida, então a gente sabe o intuito dessas leis, né? E a gente tem que ter esse certo cuidado para que as coisas não se encaixem de uma hora para outra. Essa questão deles ensinar que você é o que você quiser e que você vai decidir depois dos seus 16, 17 anos, é um absurdo. E isso começa lá na sala de aula, as pessoas falando com as crianças, com os adolescentes, e vai mudando assim. Nós vivemos numa democracia onde as representatividades falam pelos representados. Mas também faz parte da democracia pessoas como o pastor, como a bancada evangélica, entrar, impedir ou até travar uma pauta, se for um negócio. Quando vem para a CCJ, né, que é uma comissão de ver ali e perceber se é constitucional, se não é, né, o projeto, que não pode ferir as leis estaduais, nem as federais, né? Então já começa por aí, entendeu? Um artigo, né? Um artigo. Entendeu? Que não vai desmanchar a lei lá, mas a gente pode mudar o artigo. Né? Eu lembro que na Câmara de Vereadores de Curitiba, bem em plena pandemia, houve um projeto, e a gente não vai citar porque nós não queremos polemizar, mas um dos projetos dizia que não se poderia fazer ajudas aos moradores de rua e também não se poderia distribuir panfletos. Ora, isso é o princípio da evangelização que se utiliza muitas vezes de um convite, vai na nossa igreja, nós estamos te esperando para cuidar espiritualmente. E se não houvesse ali um parlamentar fazendo essa muralha de Neemias, teria passado e nós estaríamos hoje com um problema numa capital de expressão de Curitiba. Com certeza. Por isso que a importância de uma bancada evangélica para estar analisando esse tipo de coisa, né? Nós, como os evangélicos, temos um conhecimento amplo do ensinamento do Senhor Jesus Cristo e nós sabemos que Ele veio para evangelizar os pobres, necessitados. Se formos à base da Bíblia, a gente vai ver que Jesus procurou mais aquelas pessoas necessitadas, né? Não que os outros não mereçam, mas eles são a prioridade. Para mim, como evangélico, não importa por que a pessoa está na rua, que situação que levou ele a estar na rua. Importa que nós precisamos acudir ele, dar uma assistência para ele e ajudar ele. Ao ajudar muitas vezes o necessitado, naquela emergência, naquela necessidade mais básica, Claudinho, você está, na verdade, criando um caminho para falar do principal, que é a salvação da alma dele, é o objetivo cristão. Acima de tudo, ele é uma alma, né?
na sua carreira parlamentar, há mais de 20 anos o senhor está, né? Qual que é a principal diferença que o senhor vê de 20 anos para cá? A maior dificuldade que o senhor tem do seu primeiro mandato e agora mudou muito? Mudou bastante, né? Começando pelas próprias leis, né? E lá no meu primeiro mandato existiam algumas verbalidades que você podia falar, hoje você não pode falar mais, você tem que se corrigir, porque você pode ser punido através de uma lei. Hoje nós temos um pouco mais de dificuldade. É em tudo, né? Às vezes as pessoas falam, mas você podia fazer isso e tal. No meu caso, que sou vereador ou que seja um prefeito no executivo, o que ele fazia 20 anos atrás, hoje ele não pode fazer. Existe uma lei de responsabilidade fiscal, que se ele doar alguma coisa, se ele entrar num terreno particular, ele vai pagar um preço e às vezes uma oportunidade até de perder o mandato. Temos agora em Colombo, através da lei 1849 do ano passado, a Marcha para Jesus, que agora faz parte do calendário oficial da cidade, é oficial. Nós começamos em 2 de fevereiro as reuniões com as comissões para organizar a marcha. A data nós vamos definir. Ela vai ser de agosto a outubro. Ela vai para o segundo semestre agora de 2026. Isso, de 2026. A aprovação da lei, certamente a bancada evangélica foi bastante decisiva na aprovação dessa lei. Agora, como o município investir na própria marcha, né? Mas investir no sentido de criar a estrutura necessária, como segurança, trânsito. E o que me trouxe a fazer essa lei Marcha para Jesus, porque amparado na lei... Essa lei é de autoria sua? Da minha autoria. Parabéns, pastor. Obrigado. O bonitão está fazendo bonito. Então é isso. Então a gente criou a lei para a gente estar bem amparado, né, com o poder municipal, estadual e até mesmo federal. Tem ali uma assistência de uma guarda municipal, saúde, uma polícia rodoviária, saúde. E a gente fez o projeto para ficar incluído no calendário cultural do município, né? Esse ano será o primeiro, mas será o primeiro de muitos, se Deus quiser. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente começou essa reunião aí no início de fevereiro, né? Primeira reunião foi ali na DCMI, ali, na direção do pastor Carlos Eduardo, nosso pastor sênior. Depois se estendeu às outras denominações, depois já fizemos na Nova Aliança, já fizemos na Alcance, a próxima dia 11, agora de abril a gente vai fazer na igreja Assembleia de Deus em Colombo, que é o ministério do pastor Isaías Pinheiro, reunindo todas as denominações para que a gente trabalhe essa logística aí. Até o pastor Evandro da Universal também está? Não, o pastor Evandro é um dos cabeças nossos, o pastor Evandro lá. Sempre. O pastor Evandro ele tem um amplo conhecimento, ele tem nos ajudado muito até. Às vezes, em plena reunião da comissão, ele dá uma afastadinha, liga para um federal, para um estadual e troca umas ideias atrás de recursos, né? Ele é muito articulado, o pastor Evandro ele é nordestino, ele é na verdade carioca, né? E ele ficou muito tempo no Nordeste, foi colocado para cá para ser auxiliar e se tornou vereador, e graças a Deus pela vida de homens como ele. Como tem sido o diálogo com as outras igrejas, pastor? Até aqui tem sido muito bom. A gente fez uma comissão que chamamos de conselhos de pastores ali para realizar essa marcha. Nós já temos 15 pastores, né, de denominações diferentes, né, cada um de uma denominação. E a gente está unindo e buscando mais gente para nós. Tem sido muito bom, tem sido muito aceitável. E eu acredito que essa marcha ela só vai acontecer se o corpo de Cristo se reunir, independentemente do credo religioso, do nome da sua denominação. Quando eu criei o projeto de lei, eu deixei bem claro, não é um projeto da Assembleia de Deus, nem do Evangelho Quadrangular, nem da Deus Amor. Enfim, é um projeto do povo de Deus. É a união do povo de Deus, que é aquilo que Jesus sempre ensinou, né? Que nós devemos ser unidos, né? Cada um tem a sua denominação, mas o propósito é o mesmo, ganhar almas para Jesus. Espiritualmente, o que significa uma marcha para Jesus para a sua cidade de Colombo? Então, espiritualmente, eu acredito que é isso que nós temos ensinado e pregado, que é a união do povo de Deus, né? Está ali mostrando a mesma fé, o mesmo propósito. E espiritualmente a gente sabe que as coisas mudam porque há uma transformação através do Espírito Santo do Senhor. Você faz uma marcha para Jesus, o que nós queremos levar é isso, é transformação de vida em Cristo Jesus. Não é ninguém ficar mudando de religião, mas é saber que o Senhor é o Senhor de Colombo. Nós estamos pregando o Evangelho e um cristianismo.
E essa transformação é de dentro para fora. Quando vem o Espírito Santo, a criminalidade começa a diminuir. As pessoas começam, Claudinha, a buscar o Senhor. É a transformação do Espírito Santo. A ser transformadas, porque quando Jesus entra, quando o Espírito Santo entra, quer dizer, as coisas ruins têm que sair. E, consequentemente, isso muda toda uma sociedade. O Espírito Santo entra e o mal tem que sair. Dentro dessa linha, pastor, que nós estamos falando, pastor não pode se envolver em política. E a gente ouve isso do nosso meio, gente. Então, nós já fazemos parte do meu corrente que achamos que tem que se envolver, encontrar um homem de Deus para acumular essas funções. Neemias, ele estava muito bem como copeiro do rei, estava com um cargo alto, mas de repente ele foi por Deus escolhido para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém, que a gente conhece, as muralhas. Ele tinha a ordem do rei, o rei já tinha bancado os custos da reconstrução de Jerusalém, já tinha autorizado, enfim, tudo o que precisava. Mesmo assim ele encontrou oposição. Não seria diferente hoje. O senhor já ouviu isso, que pastor não tem que se meter em política, pastor Hélio? Várias vezes. É mesmo? E várias o que o senhor vezes. diz? E isso nos deixa triste, porque né? lá atrás eles ensinaram isso, até porque com medo do povo cristão se envolver na política, porque eles queriam ter o povo cristão na mão, subordinado. E nós vemos biblicamente, gente, você acabou de citar Neemias aí, fazendo uma grande obra, dando todos os recursos da parte do rei. Então, assim, a exemplo de José e de outros, eu acho que qualquer pastor, Deus quer a causa de Deus, né? Para que ajude os mais necessitados. E quando você olha para a vida de José, eu fico assim pensando comigo, José passou por tudo que ele passou, né? Por todos os sofrimentos, foi blasfemado, foi injuriado, e ele não negou a sua fé, ele não partiu para a briga, ele aguentou tudo. E como governador, daí ele tinha todo o poder sobre o pessoal do Egito, mesmo assim, ele não se exaltou, continuou sendo um homem de Deus, um homem bondoso, e acudiu até aqueles que tinham feito as maldades contra ele. Todos eles foram beneficiados. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí o pastor ensinando para a gente numa reunião de obreiro, na época de Jesus, não havia freezer, geladeira para conservar nada. Se conservava tudo com sal. Tem alguma coisa podre, está estragada? Você é o sal da terra, então vai lá e entre lá para ver se melhora. Na posição política é isso que nós imaginamos. Por mais que alguns erram também, levando o nome de cristão, mas não é o caso dos outros. Nós temos que olhar para as nossas vidas. Nós somos lá para que nós seja esse sal da terra. Que nem você tinha me falado anteriormente, está tendo um projeto polêmico, vai contra os princípios cristãos, tem uma bancada evangélica. A bancada evangélica ali nesse momento é o sal da terra, ele vai lá e vai fazer com que as coisas estragadas não prevaleçam. E quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, o pastor Carlos costuma dizer, só há treva onde não tem. Então se nós somos a luz do mundo, vamos estar lá, vamos ser a luz do mundo, para que eles possam ver que a gente trabalha num sistema diferente. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos uma responsabilidade. E agora, nesta época, não faltam aqueles que fingem ser sem nunca ter sido. Mas o verdadeiro cristão você conhece pelo fruto. Ele não foi colocado lá porque ele é bonito, como a gente brincou com o pastor Hélio. Não foi colocado porque o senhor tem olhos verdes, né, pastor? Ele tem olhos verdes, não foi isso. Ele foi colocado lá porque Deus conhecia o coração. Se nós pegarmos Davi era o mais inferior dos irmãos, era pastor de ovelha. Nenhum dos irmãos foi escolhido. Samuel ficou esperando, esse é bonito, esse tem porte. Mas Deus conhecia o coração. E eu creio que homens serão escolhidos ainda. Pode ser amanhã o mais improvável, mas que pode estar lá de braços dados com o pastor Hélio, fazendo a bancada evangélica, porque Deus sempre ele vai escolher, sempre há essa demanda. O que nós temos que ter consciência é que nós precisamos fazer bem feita a nossa parte. Tudo é de Deus, tudo é dado a nós por Deus. O que nós fazemos com o que Deus nos fez, inclusive nossos direitos, uma hora a gente vai ser questionado.
e quem sabe até cobrado por isso. Então nós devemos agir com sabedoria. O exemplo de Daniel também. Daniel, né, resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Acho que o cristão é isso. A política, ela tem esse risco, né, de pessoas ir lá e acabar cometendo alguns erros, e cometendo assim aqueles erros absurdos, em suborno, em fracatua. Olha, eu estou no 3º mandato e a pessoal aqui em Colombo conhece a minha ídola. Então eu nunca, com nenhum prefeito, já trabalhei com diversos prefeitos, não é o caso de citar os nomes aqui, mas nunca entrei em nenhuma coisa que fosse ilícita, entendeu? Jesus ensinou lá Mateus capítulo 5, a partir do versículo 6 e 7, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós viemos para fazer justiça e não injustiça. A justiça de Deus tem que prevalecer. Então nós somos cristãos, somos políticos, mas nos preceitos bíblicos, nada mais do que isso. Se for para nós cometermos erros e ser igual aos outros, é melhor a gente não estar lá. Temor, né, pastor? Temor de Deus, né? Temor acima de tudo. E a gente sempre comenta aqui que o podcast Sertão Gospel, ele é pelo Idealcast Produções, é das empresas do grupo do SICOM, que é o Sistema Integrado de Comunicação. Aqui tem o Jornal de Colombo, o Metropolitano JC Digital, o Jornal de Colombo, inclusive tem o impresso, você tem o impresso e você tem o digital. E além de uma rádio FM que está chegando aí, né, Claudinha? Está chegando. Nosso meia rádio, né? A gente conhece o pastor Hélio desde o tempo da Gospel FM, né? Sempre esteve muito ligado à Assembleia de Deus. E aí no Jornal de Colombo, eu não perdoe, eu disse que eu sou daquele que perco amigo, mas eu não perco a piada. Aí a gente vendo aqui a matéria: Colombo intensifica vacinação contra a gripe e promove o dia. Abri uma foto aqui, interessante. Aí Marcha Jesus, a mesma foto, uma injeção. Eu digo, quero ver o pastor Hélio agora defender as crianças para irem com... Mas olha, acontece, saiu a mesma foto para 2 matérias, mas isso aqui com certeza... Até tem uma foto boa, né, pastor? Que é na hora que assinou o decreto da lei, que estava lá com o senhor? Isso. Eu deixei aqui com a Zuleide, né, 2 fotos. De repente, se ela for repetir a matéria, ela vai usar as fotos, né? Não, ela vai repetir, eu tenho certeza, conheço bem. Era para ser uma outra foto, isso acontece. Mas eu acho assim que essa foto aí foi um cavalo de Troia, cara. Alguém pensa que ia ver da vacina e vai ver a respeito da Marcha para Jesus. Não, eu me coloquei, pastor, no lugar da criancinha. Avisar, olha, meu filho, você vai comigo na Marcha para Jesus. Vai que alguém... Eu não vou, não vou de jeito nenhum, vai convencer a criança. O senhor tinha medo também de dentista e de injeção na época? O senhor era ameaçado pela sua mãe? Nem fale. Dentista e vacina na escola, eu saía correndo quando era dia de vacina na escola. No nosso tempo era diferente, pastor Hélio. No meu tempo, não sei do seu, era uma pistola. O senhor era daquele tempo da pistola? Fez o quartinho escuro também? Também é desse tempo. Claro. Eu estava vendo as redes sociais do pastor Hélio Feitosa, vereador Hélio Feitosa. Eu estava vendo lá que o senhor mostrou a casa onde a sua mãe viveu até casar. Isso, exatamente. Em São Paulo? É São Paulo. É cidade de Acri, né? Interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Até porque aquela ocasião ali eu estava num momento meio triste. É mesmo? A última irmã da minha mãe, a última tia minha da parte de mãe tinha falecido. E a gente foi lá e, por incrível que pareça, é a mesma casa. Houve só algumas reformas, alguns acabamentos, mas não mudaram nada. Não mudaram o estilo da casa, não mudaram as peças por dentro. Sabe? Mas graças a Deus que a gente tem esse privilégio de ter essa memória de família, de saudade, de bem-estar. Aliás, a Cláudia tem um bom exemplo disso, né? A família dela, então. Tá aqui. Vereador Hélio... Vereador, nome completo: Hélio Feitosa Lima, do PL, Partido Liberal. Partido Liberal. Nasceu no dia 7/11 de novembro. O senhor e a Cláudia na mesma época. Pode falar a idade, não tem problema não. Olha, 2012, está aqui o e-mail, todos os dados. Se você entrar na Câmara, vai estar lá o pastor Hélio, o acesso a ele, a equipe dele, tudo isso aqui. Então, Instagram, Facebook e YouTube, né? Quer dizer que Colombo não ia receber, uma das ruas dos bairros não ia receber o asfalto. Vocês foram lá e fizeram uma briga junto com o secretário de obras e saiu o asfalto? Como foi? É verdade, né? Assim,
não é questão que não ia sair, ela ia sair, mas nenhum outro data, né? Por exemplo, essa rua lá que você está dizendo... E o que ia custar para o senhor? Ela estava programada para sair a partir de agosto. Como estava fazendo uma rua vizinha ali, ia ficar só aquele pedacinho sem fazer, não foi verdadeiramente uma briga, mas foi uma boa amizade lá com o secretário, com o prefeito, e a gente conseguiu fazer que as coisas aconteçam, então eles estão executando lá o asfalto. E aí o senhor ficou louco de faceiro? Louco de faceiro. O pessoal está pensando que é eu que estou asfaltando lá. Em compensação, se não sai aquele pedaço, o senhor ia ter que correr de lá, pastor. Correr de lá. Correr de lá, porque a política tem disso, né? Algumas pessoas, até mesmo algumas pessoas que estão junto com a gente na política, tudo chega lá e fala, não, ele não vai conseguir, não vão fazer. E eu acho que a política é uma parceria. Eu costumo dizer para os vereadores de primeiro mandato que chega com aquela sede achando que vai acontecer, que não vai acontecer. Eu sei que tem ruas e outros projetos em Colombo que está acontecendo, que lá em 2000 a gente já trabalhou no projeto, fizemos fotos, visitamos os terrenos, é o caso da Delegacia da Mulher. Em 2008 fomos lá, adquirimos o terreno, fizemos uma permuta para acontecer. Agora que está sendo a inauguração, de 2008 para cá. Mas é parceria com o Estado, dependendo do governo, dependendo do prefeito, se está na mesma linhagem com o governador. Agora, Colombo, de 8 anos para cá, nunca houve na história de Colombo um governador como o Ratinho. O Ratinho, ele deu bastante recurso para nós e nós temos conseguido fazer bastante coisa graças ao recurso aí do governo estadual e também do governo federal. Temos muito recurso do governo federal. Aliás, só para a gente finalizar, pastor, eu fiquei vendo essa semana, começaram os trabalhos do estudo que vai trazer o ônibus de Fazenda Rio Grande dentro de Colombo, né? Vai ser uma mudança. Vai chegar até o Maracanã. Maracanã, aliás, é o terminal do Maracanã. Aqui do alto, vai além do shopping, né? É, além do shopping. E esse período de viagem vai ficar extraordinário. Queria agradecer ao senhor muito, eu acompanho o senhor há muito tempo, que Deus abençoe. Agradecer, pastor, né, pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, e seja sempre muito bem-vindo, pastor. Ele trouxe a equipe hoje, né? Entra no quadro aqui, pastor. Pastor Uziel, entra aqui, é o seu assessor, né? Pastor Uziel, assessor meu, assessor parlamentar. Chega aqui, chega mais perto de mim aqui. Pode chegar no meio aqui no quadro. É para entrar. Bem-vindo, pastor. Deus abençoe o senhor. Cabelo ou nada? Pastor do Vila Zumbi. Vila Zumbi. Amém, amém. Estamos pastoreando a igreja da Vila Zumbi há 3 anos já. Tem sido uma bênção, Deus tem nos abençoado. Quantas almas para ganhar lá, pastor? A diferença, irmã Cláudia, pessoal, quando eu cheguei na Vila Zumbi 3 anos atrás, alguns falavam, ele veio aqui só para fazer campanha, vai se eleger e vai embora. Não, eu fui lá para ser pastor mesmo, para ganhar almas para Jesus. Amém. Para trabalhar com nossos irmãos. Assim como eu não tinha em mente de ser pastor lá, também não tenho em mente para sair. Vou sair quando Deus achar o que é o tempo certo de eu sair. Se tiver uma missão nova, estou aí. Se tiver uma missão nova, nós estamos aí à disposição da obra de Deus, né? Mas enquanto não tem, nós estamos lá. Amém. Pastor, o cabelo dele, chega aqui perto aqui da Claudinha, do Darcy. Quero ver se eu consigo mostrar esse cabelo aqui, Fabiano. Olha só. É jovem e moderno. Muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu, guerreiro. Valeu. Pastor, obrigado. Pastor Hélio, Deus abençoe o senhor. É Darcy Freitas, né? Há 64 anos quase. Pastor Darcy, eu queria ser bonito igual os outros pensam que eu sou e ter o dinheiro que o pessoal pensa que eu tenho. Mas, Cláudio, assim, só para nós encerrar, né, a gente falou que muda espiritualmente na vida de Colombo, marcha para Jesus, ser cristão. Eu tenho assim, um exemplo dentro da minha família. Eu fui o primeiro a me converter e aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Nós éramos em 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres, a mãe e o papai, nós éramos em 11. Todos os irmãos solteiros, e o pai e a mãe, nós éramos em 11 na casa. Nunca na minha casa teve bêbado, drogado, nunca. Mas, porém, a gente vivia uma pobreza, rapaz, uma dificuldade. Uma luta. Todo mundo trabalhando, meu pai sempre trabalhador, meus irmãos sempre trabalhador, mas a dificuldade era grande. Depois que a gente acreditou, criou e aceitou Cristo, a nossa vida mudou.
fiquemos bonitos, alguém pensa que nós temos dinheiro, entendeu? Porque a presença de Cristo brilha na gente. Sim. Isso eu sempre que eu posso, eu dou esse testemunho, porque é verdadeiro, né? A gente sabe que é verdadeiro, entendeu? Então a mudança é As pessoas, só o Espírito Santo de Deus para fazer da vida da pessoa. as pessoas às vezes acham que agora eu aceitei Jesus, eu mudei, eu me converti e tudo vai ser transformado, não vai ter mais problemas, não vai ter dificuldades, e não é assim, né? A luta continua, problemas sempre vão existir, mas qual que é a diferença? O Senhor te conduz no caminho, o Senhor te dá a saída, o Senhor te livra, né? E Ele nos sustenta, nos dá força e sabedoria para sair daquelas situações. Então, essa é a diferença. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de ter Ele, a gente se desesperava por qualquer coisa. Hoje nós sabemos que Ele é a solução no momento certo. Ele está nos acudindo, nos ajudando. Panfleto da Unigrejas, União Nacional de Igrejas e Pastores Evangélicos. Todo mês tem um congresso aqui no Paraná, fica na Rua Piquiri, número 44. O senhor vai ter uma ideia do que é. Eu estou passando oficialmente a revistinha e um convite para o senhor estar conosco no Congresso Renovação. Eu recebo com muita alegria e assumo o compromisso de um dia desse estar lá com vocês. Oh, glória! Obrigado, pastor. Valeu, povo de Deus! Semana que vem, pontualmente, na terça-feira, 20 horas, nós estaremos de volta. Valeu! Até lá! Tchau! Tchau. Valeu, Fabianinho!